Marina, uma pediatra dedicada, sai em um plantão de emergência para salvar uma garotinha de 5 anos com febre alta, mas ao chegar na casa, tem uma descoberta chocante. Seu marido está ao lado da menina e ele deveria estar em viagem de negócios. Essa revelação devastadora desencadeia uma jornada de dor, separação e recomeço, onde Marina encontra uma pessoa inesperada que vai mudar sua vida. Uma história intensa sobre traição, superação e a força de criar uma nova família. Será que após descobrir o segredo do seu marido, ela será capaz de seguir em frente? Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para mais histórias fantásticas. A pediatra Marina estava em mais um plantão no hospital infantil quando recebeu um chamado emergencial. Uma menina de 5 anos apresentava tosse, febre alta e dificuldade para respirar. Embora pudesse ser apenas um resfriado, o alerta sobre a piora rápida preocupava a equipe. Camila, a enfermeira de plantão naquela noite, passou as informações básicas pelo rádio, enquanto as duas se dirigiam ao local na ambulância. O barulho das sirenes ecoava pelas ruas escuras, e o clima dentro do veículo era tenso. Marina tentava manter a cabeça fria, mas não podia ignorar o nó que se formava em seu estômago diante da possibilidade de enfrentar uma crise respiratória infantil. Em sua experiência como pediatra, qualquer emergência em crianças pequenas demandava precisão, cuidado redobrado e um controle emocional ímpar. Camila, qual é a saturação que nos passaram? Questionou Marina, tentando se manter focada nos dados. A mãe relatou que a menina está febril há 2 dias, com tosse forte e cansaço. Disse que a filha começou a respirar com dificuldade desde ontem à noite, mas hoje o quadro piorou. Ela mencionou temperaturas acima de 39 graus nas últimas 12 horas, sem melhora significativa com antitérmicos, respondeu Camila, consultando o papel com anotações. Marina franziu a testa. Febre alta e persistente em crianças daquela idade sempre inspirava cuidados imediatos. Precisamos ficar atentos à frequência respiratória, e quando chegarmos, vou precisar que você prepare o oxigênio só por precaução. Pode ser um caso de bronquite ou pneumonia, ou até algo mais simples, mas não podemos arriscar. Apesar da tensão típica desses momentos, Marina sentiu uma pontada de alívio íntimo. Estar ocupada em um plantão emergencial era menos doloroso do que encarar a solidão do apartamento vazio. Seu marido, Leonardo, estava em mais uma viagem de negócios, algo que se tornara tão recorrente que, às vezes, ela já nem sabia quando ele entrava ou saía da cidade. Em um casamento de 10 anos, a ausência dele era constante. Trabalhar como pediatra em regime de plantões era uma maneira de preencher os vazios que se acumulavam na vida pessoal. Ela sabia que não era saudável usar o trabalho como refúgio, mas nos últimos tempos estava difícil não fazê-lo. A ambulância então balançou ao passar por um quebra-molas e as sirenes diminuíram de intensidade ao se aproximarem do endereço indicado. Camila checou o GPS no celular. Doutora, é naquele prédio, no final da rua. A rua era estreita, cercada de prédios antigos. O motorista parou em frente a um edifício de aspecto simples, mas bem cuidado. O zelador, já avisado pelos moradores, manteve o portão aberto para facilitar o acesso da equipe. Com a mala de atendimento básico em mãos, Marina e Camila subiram alguns lances de escada, já que o elevador parecia fora de serviço. Por fim, chegaram a uma porta de madeira clara. Foi ali que, entre o esforço para recuperar o fôlego da escada e a expectativa de encontrar uma criança em sofrimento, Marina bateu delicadamente, anunciando-se. Equipe médica do hospital infantil? A porta se abriu. Uma mulher magra de olhar aflito atendeu. Tinha os cabelos desalinhados, o rosto pálido e exausto. As olheiras fundas denunciavam a falta de sono. Doutora, por favor, entrem. Sou Ivana, minha filha está muito mal. Marina trocou um olhar rápido com Camila, confirmando que ambas iriam seguir os protocolos. Sem perder tempo, Marina pediu licença e entrou no apartamento, analisando rapidamente o ambiente. Era um lugar modesto, mas aconchegante. Havia alguns brinquedos espalhados pela sala, incluindo ursos de pelúcia e bonecas, o que confirmava a presença de uma criança.
Em uma das paredes, fotos de Ivana ao lado de uma menina de cabelos escuros, presumivelmente a paciente que viera atender. "Onde está a Melissa?" questionou Marina. "Ela está no quarto..." A voz de Ivana soou trêmula, embargada. Fechei a janela para aquecê-la, mas ela está com muita tosse. Tentei dar xarope, antitérmico, mas nada melhora. Marina e Camila seguiram a mãe até o quarto. Lá, encontraram Melissa deitada na cama, o rosto vermelho, suada, respirando com dificuldade. A criança tossia de forma tão seca e intensa que a cada ataque parecia lutar por ar. O peito arfava e os olhos estavam embaçados de febre. "Camila, vamos medir a temperatura e a saturação agora mesmo", instruiu Marina, mantendo um tom calmo para não alarmar ainda mais a mãe. Em seguida, aproximou-se da cama e se apresentou à menina, numa tentativa de deixá-la mais tranquila. "Oi, Melissa. Eu sou a doutora Marina. Vou te ajudar, tudo bem?" A pequena apenas acenou com a cabeça, muito cansada para responder. Com movimentos delicados, Camila posicionou o oxímetro no dedinho de Melissa, enquanto Marina pegava o termômetro. A temperatura não tardou a se revelar preocupante: 39,5 graus. A saturação de oxigênio estava no limite inferior do aceitável para alguém da idade dela. Definitivamente, precisavam levá-la ao hospital. Marina se levantou e lavou as mãos em um pequeno banheiro ao lado do quarto, seguindo o protocolo de higiene antes de manipular a paciente. Foi nesse instante, enquanto secava as mãos, que ouviu Ivana gritar da sala: "Leonardo, traga o prontuário dela!" O nome ecoou pelo corredor e Marina sentiu o coração falhar uma batida. Leonardo? Foi impossível não pensar no marido. Mas esse pensamento durou apenas uma fração de segundo, pois era comum haver muitos Leonardos no mundo. Provavelmente seria só coincidência. Então, ela retornou ao quarto com o estetoscópio em mãos, pronta para auscultar os pulmões de Melissa. Entretanto, ao erguer o olhar, ela viu a figura de um homem entrando pela porta. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, todo o ambiente pareceu congelar. Era ele. Era, de fato, Leonardo, seu marido. O homem que supostamente estaria em uma viagem de negócios em outra cidade. Marina ficou estática e Leonardo teve a mesma reação. O semblante de ambos misturava choque e incredulidade. O ar pareceu rarefeito e o silêncio que se seguiu durou o que pareceu uma eternidade. Camila, ocupada ajustando a máscara de oxigênio em Melissa, demorou alguns segundos para notar o clima pesado que tomava conta do quarto. "Ele está aqui, como o pai da Melissa." O pensamento martelava na mente de Marina. Ela piscou rapidamente, tentando organizar as ideias, mas não havia lógica que explicasse aquele cenário. Ivana estava ao lado deles, igualmente confusa ao perceber o nervosismo estampado no rosto da médica. Porém, Marina ainda tinha uma tarefa profissional a cumprir. A menina estava com febre alta, tossindo sem parar e precisava de assistência médica imediata. Se ela perdesse o controle agora, poderia colocar a saúde de Melissa em risco. Respirou fundo, reuniu toda a calma que podia e, com mãos trêmulas, auscultou o tórax da criança. As vias aéreas pareciam repletas de secreções. Poderia ser pneumonia ou alguma infecção viral mais agressiva. "Nós vamos levá-la para o hospital, senhora Ivana. Ela precisa de exames e acompanhamento, talvez um raio-x do tórax e outros testes para definirmos o tratamento correto", explicou Marina, forçando um profissionalismo que nunca lhe exigira tanto esforço. Ivana concordou com a cabeça, mas olhava de soslaio para Leonardo, esperando que ele dissesse algo. Ele, no entanto, permanecia em silêncio, como se estivesse petrificado. Após um longo instante, arriscou falar, sem encarar diretamente Marina. Eu posso ajudar em algo?" Camila o encarou surpresa, pois normalmente o pai seria um dos mais ativos na hora de auxiliar. Mas a tensão no ar era palpável. Marina balançou a cabeça negativamente. "Obrigada, mas a ambulância já está lá embaixo. Precisamos levar Melissa com urgência. Será melhor se apenas a mãe nos acompanhar." Camila, percebendo a atmosfera estranha, concordou. "Sim, o mais rápido possível. Vou preparar uma maca portátil." Enquanto a enfermeira dava os últimos passos para deixar o quarto,
Marina virou-se para Ivana e passou as instruções de forma clara. Precisamos manter a criança aquecida e, se ela se sentir confortável, pode levá-la no colo até a ambulância. Vamos observar a frequência respiratória e a febre. Você terá que assinar alguns formulários, mas faremos isso já no hospital para não perdermos tempo aqui. Em seguida, Marina abaixou a voz e acrescentou: é importante que você nos informe se ela tem histórico de problemas respiratórios, alergias ou qualquer condição pré-existente. Ivana confirmou rapidamente: vou pegar o documento com o histórico dela. E voltou-se para Leonardo hesitante. Você tem aqueles papéis? Ela quase estendeu a mão para que ele entregasse algum tipo de prontuário, mas Leonardo parecia incapaz de reagir. Seu olhar estava fixo em Marina, não de raiva, mas de um desespero mudo, sem saber como explicar o inexplicável. Marina preferiu não prolongar o momento. Precisava sair dali. Precisava levar Melissa ao hospital e, principalmente, precisava processar mentalmente o choque que acabara de receber. Segundos depois, já de saída, com Ivana e Camila ao seu lado, Marina deu uma última checada em Melissa. A garotinha tossia sem parar e se aconchegava no ombro da mãe, claramente incomodada pela febre. A pediatra sentiu uma onda de compaixão pela criança, pois, independentemente de tudo que estava acontecendo, aquela menininha precisava de ajuda médica urgente. Não era culpa de Melissa que a vida adulta de seus pais estivesse envolta em segredos que Marina jamais imaginara. Leonardo continuava parado, segurando os papéis que Ivana pedira. Marina, sem olhar diretamente para ele, virou-se e se encaminhou para fora do apartamento. O coração batia tão forte que ela podia ouvir seu próprio pulsar. A cada passo a cabeça fervilhava de perguntas. Há quanto tempo isso dura? Como ele pôde me enganar? Ele tem uma filha de 5 anos. E eu aqui tentando engravidar durante anos, me culpando por não conseguir, enquanto ele... Por um instante, flashes de memória inundaram sua mente. As inúmeras conversas com Leonardo, sempre evasivo sobre a dificuldade de engravidar. O ceticismo tranquilo dele, afirmando que, se um bebê viesse, seria bem-vindo, mas se não viesse, tudo bem. A frieza com que ele encarava as frustrações de Marina após cada tratamento de fertilidade mal-sucedido. Será que ele já tinha Melissa nessa época? Será que ele assistia a menina crescer enquanto eu em casa sofria com a dor de não ser mãe? As perguntas a consumiam. Precisava de respostas, mas não ali, não naquele momento. Chegando ao saguão do prédio, Camila notou o estado emocional de Marina. Doutora, você está bem? Quer que eu chame alguém para assumir? Não, eu dou conta, respondeu Marina sem hesitar. Vamos levar Melissa para o hospital. Depois vejo o que faço. A ambulância aguardava com as portas traseiras abertas. Ivana entrou, segurando Melissa no colo. Camila subiu logo atrás para monitorar os sinais vitais e aplicar qualquer medicação emergencial, caso necessário. Marina ficou por um segundo do lado de fora, respirando fundo, sentindo o ar noturno em seu rosto. Precisava de alguns instantes para reorganizar os pensamentos, mas o dever a chamava. Ela subiu na ambulância, sentou-se e, batendo na lateral do veículo, deu o sinal para partirem. As sirenes voltaram a ecoar pelas ruas e, durante o percurso, Marina focou na criança. Verificou a ausculta outra vez, conferiu a saturação e trocou olhares de preocupação com Camila, que notou a persistência da febre. Doutora Marina, a saturação continua caindo um pouco. Aumente a oferta de oxigênio e vamos manter a observação. E então, dirigindo-se a Ivana, questionou: você sabe se ela se alimentou bem hoje? Ela está desidratada? Ivana engoliu em seco. Ela não quis comer. Bebeu só um pouco de suco. Está muito fraca. Certo. No hospital vamos colocar soro e fazer exames para identificar o foco da infecção. Em meio à sequência de instruções, Marina não pôde deixar de reparar em como Ivana segurava Melissa com um amor profundo. A mãe alisava os cabelos da menina e sussurrava palavras de conforto. A mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. Era impossível não se emocionar com aquela cena. Para Marina, cada gesto de Ivana era um lembrete doloroso da maternidade que ela tanto ansiava, mas não conseguia vivenciar. E naquele exato instante,
descobrira que seu próprio marido já experimentava ser pai. Quando enfim chegaram ao hospital infantil, a equipe de pronto-socorro abriu caminho para receber a criança. Camila foi na frente, orientando o pessoal a preparar uma maca e alguns recursos específicos para suporte respiratório. Marina segurou no braço de Ivana, conduzindo-a pelos corredores até a sala de emergência pediátrica. Nesse breve trajeto, troca de olhares e ansiedade dominavam as duas mulheres. Porém, era Ivana quem parecia mais confusa, sem entender exatamente o que acontecera entre Marina e Leonardo, naqueles poucos instantes de encontro no apartamento. Depois que estabilizarmos sua filha, vamos conversar melhor, disse Marina, sem conseguir encontrar um tom mais acolhedor. Estava fragilizada, mas precisava manter a posição de médica em primeiro lugar. Na sala de emergência, a equipe rapidamente se mobilizou. Melissa foi colocada em observação, com medicamentos para baixar a febre e controlar a infecção. O médico plantonista, que era colega de Marina, também avaliou a menina. Após uma breve análise conjunta, decidiu-se que a pequena ficaria em observação por pelo menos 24 horas para certificar de que não haveria uma piora no quadro respiratório. Ivana assinou os documentos para a internação e Marina se encarregou de preparar a requisição de exames. Embora estivesse em seu horário de plantão, Marina precisaria de alguns minutos para processar tudo aquilo que acontecera. Passou as orientações para Camila. Fique de olho nos sinais vitais de Melissa e me avise de qualquer variação brusca, principalmente da saturação ou da frequência respiratória. Vou resolver algo rápido e já volto. Camila assentiu preocupada com o estado de Marina, mas cumpriu a ordem sem questionar. Ivana, por sua vez, estava sentada ao lado do leito de Melissa, segurando a mãozinha da filha. Olhou para Marina com um misto de esperança e medo. Ela vai ficar bem, não vai, doutora? Vamos cuidar dela com todo o cuidado. Melissa está em boas mãos, garantiu Marina, tentando passar uma confiança que, naquele momento, também tentava encontrar dentro de si. Ela saiu da sala, caminhando rapidamente pelos corredores do hospital, tentando achar um espaço silencioso para respirar. Encontrou um pequeno depósito de materiais. Entrou, encostou-se na parede e deixou o ar sair dos pulmões em um suspiro longo. Fechou os olhos, lembrando de cada detalhe do momento em que viu Leonardo naquele apartamento. O marido, o homem com quem compartilhou uma vida, planos, intimidades. E agora, ele era pai de uma criança de 5 anos. Suas mãos tremiam de raiva e de humilhação. Como eu não percebi, sussurrou para si mesma. Quantas viagens de negócios eram, na verdade, visitas a essa família paralela? Uma avalanche de memórias a atingiu. Aniversários de casamento em que ele precisara viajar, reuniões de trabalho que nunca terminavam antes da meia-noite, telefonemas suspeitos que Leonardo dizia ser de clientes importantes, e a constante tranquilidade dele em relação à infertilidade do casal. Era tudo um teatro? Pensava ela. Ao mesmo tempo, Marina sentiu uma profunda pena de Ivana, e principalmente de Melissa. Se a menina tinha 5 anos, isso significava que Leonardo a concebeu pouco antes ou pouco depois de ela e ele começarem as tentativas para ter filhos. Era uma traição em múltiplos níveis, emocional, familiar, íntimo. E, além de tudo, enganava também Ivana, ou talvez não. Marina nem sabia ao certo qual a versão dos fatos que Ivana conhecia. Será que Ivana sabia que Leonardo era casado? Ou teria Leonardo inventado alguma história para justificar as ausências e a impossibilidade de assumir um relacionamento oficial? Depois de alguns minutos, Marina voltou a si. Precisava continuar o plantão. A vida de Melissa dependia de cuidados médicos e profissionais. Tentando recompor sua postura, saiu do depósito e retornou à sala de emergência. Encontrou Camila monitorando a saturação de oxigênio, enquanto o pessoal de enfermagem ajustava o soro na veia da criança. Ivana, acuada no canto, enxugava as lágrimas com as costas da mão. A pequena estava mais tranquila, embora ainda febril, mas com a respiração um pouco mais estabilizada, graças ao tratamento inicial. Marina se aproximou de Camila baixinho. Como ela está? Mantendo a febre, mas não aumentou. A saturação subiu um pouco depois do oxigênio.
Acho que ela vai responder bem ao antibiótico, sussurrou Camila, checando o gotejamento do soro. Marina assentiu, aliviada em parte. Vou pedir um raio-x de tórax e alguns exames de sangue. Precisamos confirmar o diagnóstico. Com cuidado, aproximou-se de Ivana. Precisamos fazer alguns exames agora. Você pode aguardar na sala ao lado ou acompanhar Melissa até o setor de radiologia, se preferir. Eu quero ficar perto dela o tempo todo, por favor. Ivana respondeu com a voz embargada. Claro, Marina concordou. Camila vai ajudá-la. Antes que elas saíssem, Ivana segurou o braço de Marina e a fitou nos olhos. Doutora, eu não sei o que dizer sobre o Leonardo. Não faço ideia de como vocês se conhecem. Ele me disse que era solteiro, que viajava muito a trabalho, mas eu sinto que há algo muito errado acontecendo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu sei que este não é o momento, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Marina engoliu em seco. Não podia desabar ali diante daquela mulher que também parecia vítima da mesma mentira. No momento, vamos focar na saúde da Melissa. Ela é a prioridade, ok? Depois conversaremos. A resposta curta, mas gentil, foi tudo que Marina conseguiu oferecer. Ivana, tentando respeitar o profissionalismo da médica, limitou-se a balançar a cabeça afirmativamente e foi acompanhada por Camila para o exame de raio-x. Marina ficou sozinha na sala, apoiando-se na bancada de materiais. Encarou o próprio reflexo em um vidro ao lado e se deu conta de como estava pálida. Por mais que procurasse disfarçar, seu rosto denunciava o turbilhão que se passava em seu interior. Durante todos aqueles anos, ela se culpou por não conseguir engravidar e vivia a frustração de não formar uma família completa. Em sua mente, a ausência de filhos era um enorme vazio que ela tentava suprir dedicando-se às crianças doentes do hospital. Agora, descobria da maneira mais cruel que Leonardo já tinha uma filha. E Melissa não era um bebê de colo. Tinha 5 anos, a idade exata para falar, brincar, ir à pré-escola. Uma menina que, de acordo com os relatos de Ivana, talvez lembrasse o pai viajando e voltando de tempos em tempos. Como Marina poderia ter sido tão enganada? Perguntas se acumulavam e nenhuma resposta parecia surgir. Apesar de tudo, ela precisava cuidar de Melissa. Precisava continuar sendo a pediatra que sempre foi, atenciosa, profissional, comprometida com a vida da criança, independente de ser filha de Leonardo ou não. As emoções se embaralhavam, mas Marina estava consciente de que havia uma garotinha que dependia dela naquele exato momento. Com os exames encaminhados e a internação em curso, a madrugada correu lenta e pesada. O serviço de radiologia estava de plantão, então o raio-x seria feito rapidamente. Marina ficou inquieta, checando prontuários, assinando prescrições e aguardando os resultados preliminares. Enquanto isso, os pensamentos se dividiam entre a angústia pessoal e a responsabilidade clínica. Quando Ivana retornou com Melissa, a menina já parecia um pouco mais calma, amparada pelo efeito dos medicamentos. Ainda tossia, mas com menor intensidade. Foi instalada num leito de observação, um quarto pequeno, mas equipado com monitoramento. Ivana sentou-se ao lado, sem largar a mãozinha da filha em nenhum momento. E Marina, sem coragem de encarar diretamente as duas, limitou-se a verificar o soro e o oxigênio, dizendo: "Vamos aguardar os exames. Qualquer alteração, me chame." O silêncio reinou no quarto. A única trilha sonora era o bip ritmado dos monitores e a respiração ainda ofegante da criança. Marina se despediu por hora, saindo do ambiente para dar espaço à mãe e à filha. Foi até o corredor, apoiou-se na parede, tentando raciocinar friamente. Ela sabia que seria impossível terminar aquela noite fingindo que nada havia acontecido. Seu marido estava em algum lugar da cidade, provavelmente tão abalado quanto ela. Ou talvez nem tanto. Quem poderia saber? O fato é que nada mais seria o mesmo depois daquela descoberta. Por ora, Marina precisava se agarrar à única certeza que tinha. Melissa precisava de cuidados. Quanto à traição e à vida dupla de Leonardo, isso teria que ser confrontado e esclarecido em breve.
Ela se sentia traída, humilhada, despedaçada, mas, acima de tudo, sentia a urgência de atender Melissa, a paciente em risco. O resto ficaria para depois. Ainda durante a madrugada, Marina foi até a sala do plantão e tentou se recompor. Bebericou um café amargo que a fez despertar um pouco. Pensou em ligar para Leonardo, mas não teve coragem. Não sabia nem por onde começar uma conversa. Seu celular, silenciado, vibrava de vez em quando, mas ela nem ousava olhar as mensagens. Tinha medo do que poderia ler. Tinha medo, sobretudo, de encarar a realidade que se descortinava diante de si. Próximo do fim de seu plantão, os exames iniciais de Melissa confirmaram uma pneumonia em estágio que exigia tratamento hospitalar e acompanhamento. Não era um caso para intubação imediata, mas inspirava cuidados rigorosos. Marina, ao assinar o laudo, suspirou aliviada por saber que havia meios de tratar e recuperar a criança. A pediatra chamou Ivana e explicou calmamente: Melissa tem pneumonia. Já estamos administrando antibióticos e ela vai precisar ficar internada para observação. A febre deve começar a ceder nas próximas 48 horas se ela responder bem ao tratamento. Ivana cobriu o rosto com as mãos, aliviada e apreensiva ao mesmo tempo. Graças a Deus que não é nada pior. Doutora, muito obrigada. Estou aqui para isso. Não se preocupe, vamos fazer o melhor pela sua filha, concluiu Marina, mantendo a postura profissional. Ainda que dominada por 1000 questões sem resposta, ela concluiu sua última checagem e se despediu de Ivana e Melissa, dizendo que voltaria em breve para verificar o progresso. Mas ao sair do quarto, percebeu que seu coração pesava como uma âncora. A vida que ela conhecia até ali estava prestes a mudar radicalmente. Cada minuto daquele plantão seria lembrado não apenas pelo atendimento emergencial, mas pelo horror e pela dor da descoberta de uma traição irreversível. Não havia como fingir que nada acontecera. Seu marido estava lá, como pai de Melissa, levando uma vida paralela havia pelo menos 5 anos. De volta ao hospital, Marina finalizou a papelada e, abalada, foi para casa. A noite seguinte foi turbulenta. Enquanto guardava o jaleco em seu armário e tentava desligar o computador da sala de plantão, sentia um aperto no peito. A imagem de Leonardo ao lado de Ivana, os dois preocupados com a saúde de Melissa, não saía de sua cabeça. Quando enfim pisou no apartamento que até então dividia com o marido, deparou-se com o silêncio incômodo que denunciava a ausência dele. Tudo parecia mais frio e vazio do que nunca. Assim que entrou, largou a bolsa no sofá e olhou ao redor. As molduras de fotos dela com Leonardo pareciam zombar de seus sentimentos, e o ambiente que antes era o lar de um casal apaixonado, agora a sufocava. Sem forças para preparar qualquer coisa, ela tomou um copo d'água, sentou-se no canto da sala e, abraçando as próprias pernas, chorou em silêncio. A noite parecia interminável. Ela se deitou na cama que ainda exalava o perfume de Leonardo e, por mais que tentasse, não conseguia conciliar o sono. O telefone tocou diversas vezes. Sabia, no fundo, que era ele tentando contato, mas não tinha cabeça para encarar explicações. Seu coração doía, e a decepção a impedia de apertar o botão de atender. "Por que você fez isso comigo?" sussurrou, encarando o teto, como se pudesse perguntar ao próprio Leonardo, mesmo sem ligar para ele. Em meio a esse turbilhão, conseguiu cochilar por algumas horas, mas acordou com o primeiro raio de sol batendo na janela. Ainda doída, mal teve forças para se levantar. No dia seguinte, ele surgiu no apartamento que dividiam, cabisbaixo, com explicações prontas. Marina ouviu o barulho da chave na porta e sentiu um frio na espinha. Era a chave de Leonardo, que nunca falhara em abrir a fechadura. Ele entrou devagar, como se não tivesse certeza de que era bem-vindo, e a encontrou sentada no sofá, o rosto inchado de chorar. "Marina", começou ele, a voz trêmula. "Eu sei que você não quis falar comigo. Passei a noite te ligando." Ela permaneceu em silêncio, fitando-o com uma mágoa profunda. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas contidas, mas também de indignação. Leonardo, que normalmente tinha um semblante tranquilo, estava visivelmente tenso e corava diante do olhar da esposa. Eu não sei nem por onde começar",
disse ele, passando a mão pelo cabelo. Mas preciso que você entenda o que aconteceu. Dizia amar Marina, mas também não podia abandonar a filha. A frase soou desconexa para ela, pois como se poderia amar alguém enquanto mantinha uma vida paralela? Marina levantou-se, cruzou os braços, mantendo distância de Leonardo. Amar? Como você ousa dizer que me ama depois de tudo que descobri ontem? A voz dela soou embargada. Uma filha, Leonardo? Você tem uma filha de 5 anos e nunca me contou. O olhar dele baixou ao chão. Foi um caso passageiro, Marina. Eu juro. A Ivana e eu nos envolvemos numa das minhas viagens. Achei que fosse algo rápido, mas ela engravidou. Eu não tinha coragem de te contar. Ela bufou indignada, dando um passo em direção a ele. Coragem de me contar? Coragem era o mínimo que você deveria ter tido antes de me submeter a anos de frustração, tentando engravidar, enquanto você já tinha uma filha lá fora. Segundo ele, tudo começara com um caso passageiro que evoluiu para a gravidez de Ivana. Ele relatou que, na época, o medo de perder Marina o paralisou. A cada dia que passava, a situação ficava mais complicada e ele não conseguia romper com a mentira. Mas você continuou ao meu lado. Continuou dormindo na mesma cama, celebrando aniversários de casamento, fazendo planos comigo. A voz de Marina tremia. Como pôde ser tão frio? Leonardo deu alguns passos em direção à poltrona e se sentou, como se as pernas estivessem fracas demais para sustentar o peso da própria consciência. Eu não fui frio, rebateu em tom resignado. Fui covarde. Sentia-me dividido, mas não suportava a ideia de te perder. E, ao mesmo tempo, não conseguia virar as costas para minha filha. Ele admitiu que levara a situação adiante em segredo, sentindo-se dividido entre não perder Marina e não deixar de ser pai. Com essa frase, ele tentou resumir o caos que vivia, mas, para Marina, nada justificava a mentira prolongada. Você não pensou em mim, Marina explodiu. Não pensou na minha saúde mental, no meu sofrimento. Eu me culpava por não engravidar, enquanto você já tinha uma filha por aí. As lágrimas dela voltaram a rolar. Leonardo tentou se aproximar para segurá-la pelos braços, mas ela se esquivou. De coração partido, Marina não conseguia acreditar que por tantos anos convivera com mentiras. Era como se a casa, as lembranças e tudo o que construíram juntos tivessem sido contaminados por uma verdade oculta. Marina, por favor. Ele tentava falar, mas ela não parava de chorar e se afastar. Não toque em mim, Leonardo. Você destruiu tudo, tudo. O estômago dela embrulhava e a garganta ardia de tanto gritar. O sentimento de humilhação era insuportável. Entre gritos, lágrimas e pratos quebrados, decidiu se separar. Ela tomou a decisão de forma impulsiva, mas não havia outro caminho que fizesse sentido. Em um rompante de raiva, arremessou contra a parede o primeiro objeto que encontrou. Um prato que se estilhaçou no chão. O barulho ecoou pelo apartamento. Chega! Eu não posso mais viver nessa mentira. Não dá! Esbravejou, a voz trêmula de dor. Leonardo levou as mãos à cabeça, olhando o chão coberto de cacos. Marina, por favor, me escuta. Leonardo, por sua vez, alegou que a prioridade agora era Melissa, que também passava por problemas de saúde mais graves do que se imaginava. Ele explicou que a pneumonia de Melissa era mais séria, que a menina necessitava de tratamentos e que Ivana estava passando por dificuldades financeiras. Eu não posso abandoná-la, Marina. Ela é minha filha, repetia, tentando convencer a esposa de que, mesmo com a separação, ele desejava se manter pai presente. Precisavam vender o apartamento em que viviam para custear parte do tratamento e outras despesas. Leonardo tentou sugerir um acordo, mas Marina, arrasada, não conseguia nem raciocinar direito. Ela só entendia que não queria mais ficar naquele lugar, não queria mais compartilhar teto com aquele homem que a traíra tão profundamente. Venda o que tiver que vender, Leonardo. Eu não posso mais ficar aqui. As palavras dela saíram definitivas, como um veredicto. Marina, arrasada, concordou. Seria impossível manter aquela vida. Aquela casa, antes símbolo de um lar a dois, havia se tornado um lugar insuportável. Cada parede parecia sufocá-la com lembranças e mentiras.
Aqueles móveis que escolheram juntos, as fotos de casamento, as gargalhadas ao cozinharem na cozinha estreita. Tudo agora era doloroso demais para suportar. Você fica com a maior parte do dinheiro, se isso ajudar Melissa. Eu só quero recomeçar longe daqui, disse Marina com a voz embargada, no meio da sala semi-destruída pelos próprios impulsos de raiva. Leonardo a observou derrotado, sem conseguir encontrar palavras de consolo. Sem um lugar para ficar, Marina ligou para Mateus, seu pai, que morava em um pequeno sítio afastado, a cerca de 50 quilômetros da cidade. Ela estava no corredor do prédio, com uma pequena mala nas mãos. O pai atendeu ao telefone no segundo toque, e ela não se conteve, desabando em choro ao ouvir a voz dele. "Minha filha, o que houve?" perguntou Mateus aflito. "Pai, eu preciso sair daqui. Posso ficar uns dias com você?" Marina tentava falar com calma, mas o pranto lhe roubava o fôlego. "É claro que pode, venha agora mesmo!" A mãe de Marina falecera anos antes, e Mateus vivia sozinho, cultivando horta e criando galinhas. Ele a recebeu de braços abertos, insistindo para que a filha descansasse e chorasse tudo o que precisasse. Quando Marina chegou ao sítio, o ar puro e o cheiro de terra molhada pareciam acalmar seu coração. O pai a abraçou por longos minutos sem dizer nada. Apenas ofereceu o apoio incondicional de um abraço paterno. "Minha menina, você está tão abatida. Quer um chá?" Mateus perguntou, conduzindo-a para dentro da casa simples, mas acolhedora. Ela assentiu, sentando-se à mesa coberta por uma toalha floral já desgastada. Ali, ela pôde desabafar tudo o que vinha guardando desde a descoberta da traição. "Eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso comigo, pai." As lágrimas rolaram mais uma vez enquanto Mateus acariciava sua mão. "Chore tudo, filha. Você precisa botar essa dor para fora", aconselhou o pai com a voz mansa e firme. A paz do lugar seria seu refúgio para recompor as forças. O canto dos pássaros ao amanhecer, o vento balançando as árvores no quintal, até o cheiro de café coado em fogão a lenha. Tudo parecia convidar Marina a desacelerar e cuidar de si mesma. Nos primeiros dias, Marina mal conseguia sair da cama. A exaustão emocional era tanta que seu corpo pedia repouso absoluto. Mateus respeitou esse período, levando refeições leves até o quarto, deixando uma jarra de suco natural ou chá de ervas ao lado da cama, sem insistir demais para que ela comesse. Ele sabia que a filha, em algum momento, precisaria se levantar. "Tô aqui na sala se precisar conversar. Não quero te forçar a nada, mas não fica muito tempo deitada. O sol faz bem pro ânimo", dizia ele, batendo de leve à porta. A decepção, a raiva e a tristeza se misturavam num turbilhão. Marina se questionava como reconstruir a própria identidade após uma traição tão grande. O tempo inteiro, lembrava-se das palavras de Leonardo, do rosto de Melissa, que não tinha culpa de nada e ainda lutava contra uma doença séria. Mateus fazia chá de ervas e tentava distraí-la com tarefas simples, como alimentarem juntos as galinhas ou cortarem lenha. Aos poucos, isso a ajudava a se sentir útil. A presença tranquila do pai, que a incentivava a pôr os pés na terra, a redescobrir pequenos prazeres do campo, começava a surtir efeito. Em uma dessas ocasiões, Marina, inexperiente no manuseio do machado, tentava rachar um tronco quando ouviu uma voz masculina atrás de si, oferecendo ajuda. "Oi, me desculpe assustar", disse o estranho com um sorriso amistoso. "Vi que você tá com um pouco de dificuldade. Precisa de ajuda?" Marina, que tentava equilibrar o machado sobre o tronco, virou-se corada. Desculpa. É que nunca fui muito boa nisso." Era Eduardo, filho de Rita, vizinha de Mateus. Ele trazia uma expressão descontraída, mas respeitosa, segurando suas próprias ferramentas de trabalho. "Olha só, não é todo dia que vejo uma médica tentando cortar lenha", brincou, apontando para o machado. Ela esboçou um sorriso tímido. "Pois é, pediatra, na verdade, mas agora não tô exercendo no momento, tô descansando." Eduardo imediatamente captou a tristeza no olhar dela, mas em vez de fazer perguntas invasivas, só se aproximou para ajudar.
Deu algumas orientações sobre a postura certa do corpo e como segurar o cabo do machado. Se quiser, posso dar uma demonstração. Ele ergueu o machado mirando o tronco e rachou a lenha com um golpe firme. Viu? Com técnica fica mais fácil. Marina riu sem graça. Obrigada. Acho que ainda tenho muito o que aprender. Sorridente, ele se apresentou e brincou dizendo que não era todo dia que via uma médica tentar cortar lenha. Ela, corada, aceitou a ajuda. Aquele pequeno gesto de gentileza e humor teve o poder de iluminar, por um instante, a escuridão que pairava sobre o coração dela. Durante aquele inverno, Marina e Eduardo acabaram se aproximando. Ele apareceu em outras ocasiões para ajudar Mateus com concertos no galinheiro, ou simplesmente para trazer verduras que plantava junto à mãe. E sempre que podia, aproveitava para trocar algumas palavras com Marina. Você é a filha do seu Mateus, né? Acho que nos vimos quando eu era adolescente, mas faz tanto tempo, comentou ele em certo dia, enquanto entregava uma cesta de alfaces frescas. Sim, eu costumava vir aqui só nas férias, depois fui para a faculdade e nunca mais parei. Ela sorriu, lembrando-se de que, realmente, tivera contato com Eduardo na infância, mas quase não o reconhecia. Ele estava temporariamente na casa da mãe para ajudá-la nas comemorações de Natal. No sítio, as festas de fim de ano costumavam mobilizar a vizinhança em jantares comunitários, troca de presentes e missas na capela local. Conversando com Marina, Eduardo descobriu o quanto ela gostava de música antiga e livros de romance. Ela, por sua vez, descobriu que ele tinha um talento para a marcenaria e adorava tocar violão. Quando eu era mais novo, sonhava em ter uma banda, acredita? Eduardo revelou, rindo. Sério? E o que te fez desistir? Indagou Marina, curiosa. A vida, as contas... Casei cedo, precisei assumir responsabilidades. Quando percebi, o sonho tinha ficado lá atrás. Conversando, descobriram feridas parecidas. Ele fora casado, mas descobrira numa situação dramática que o filho que criava não era biologicamente dele. Marina ficou estarrecida com a semelhança dolorosa de suas histórias. Eu me sentia traído, humilhado, e o pior de tudo foi perder o menino, que eu amava como filho de verdade, confidenciou Eduardo, baixando o olhar. Eu também me sinto assim, enganada, usada, respondeu Marina com um nó na garganta. Eu queria tanto ser mãe, e agora descubro que meu ex-marido já tinha uma filha. A esposa o traíra, e ao ser confrontada, preferiu partir e levar a criança embora. Essa era a ferida profunda de Eduardo, a razão pela qual ele ainda evitava relacionamentos sérios. Eduardo ficou devastado, e desde então evitava relacionamentos sérios. Aos poucos, entretanto, a cumplicidade com Marina foi crescendo, regada por caminhadas entre as árvores, conversas ao pé da lareira e uma discreta alegria que surgia após anos de sofrimento para ambos. O inverno era rigoroso, mas as tardes ensolaradas permitiam passeios ao redor do sítio. Em um desses passeios, os dois conversaram sobre a fragilidade dos sonhos humanos. Você pensa em voltar para a cidade? Perguntou Eduardo, chutando levemente uma pedrinha no caminho. Acho que sim, preciso retomar minha carreira de pediatra, mas estou sem rumo. Vou precisar achar um novo lugar para morar. E você já pensou em adotar uma criança sozinha? Indagou ele com cuidado. Já, mas agora tudo parece confuso demais, respondeu Marina, suspirando. Ainda estou tentando juntar meus cacos. A noite caía, e eles retornavam para o sítio, onde Mateus já acendia a lareira e preparava uma sopa quente. Após o jantar, Marina e Eduardo ficavam horas conversando, sentados em cadeiras rústicas, ouvindo o crepitar da lenha. Foi assim que se aproximaram, cada um entendendo a dor do outro, oferecendo companhia e, pouco a pouco, encontrando motivos para sorrir de novo. O período no sítio renovou o ânimo de Marina, e ela decidiu retomar a vida na cidade. Seu pai, embora gostasse da presença da filha, via que ela precisava reencontrar o caminho profissional e pessoal. Filha, você não pode se esconder aqui para sempre. Esse lugar te trouxe paz, mas a vida segue lá fora. Mateus lhe deu um beijo carinhoso na testa. Você tem um mundo inteiro pela frente. Precisava comprar um novo apartamento com a parte do dinheiro que conseguiu após a venda do antigo imóvel.
A partilha financeira não foi das mais fáceis, mas ela acabou recebendo uma quantia suficiente para recomeçar de maneira modesta. Se precisar de ajuda com isso, eu conheço um corretor confiável, sugeriu Eduardo certo dia, já na reta final da estadia dela no sítio. Sério, agradeço muito porque não faço ideia de onde começar, disse Marina, recebendo de bom grado o número de telefone passado por Eduardo. Eduardo indicou um conhecido corretor de confiança, uma pessoa que ele considerava íntegra e que não abusaria dos honorários por saber da situação delicada de Marina. Assim, ela enfrentou burocracias, visitou diversos locais e, ao final, acabou optando por um apartamento aconchegante, perto do bairro em que Eduardo também tinha residência. Marina passou a dividir suas semanas entre o trabalho no hospital infantil e a arrumação do novo lar. A mudança tinha sido cansativa, mas a sensação de liberdade e renovação compensava cada esforço. Após meses vivendo na casa do pai, ela enfim encontrara um cantinho próprio, mais modesto que o antigo apartamento, mas perfeito para recomeçar. Suas roupas ainda estavam guardadas em malas, empilhadas ao lado de caixas marcadas com caneta, e cada dia era uma nova aventura para achar objetos ou utensílios básicos. Porém, essa bagunça toda trazia um ar de leveza. Cada móvel montado era um passo na construção de um futuro que ela finalmente sentia ser dela mesma. Eduardo aparecia com frequência para ajudá-la a montar móveis, pendurar cortinas e até dar palpites sobre decoração. Ele chegava sempre sorridente, trazendo ferramentas e uma dose de bom humor. A companhia dele não só agilizava as tarefas, mas também transformava cada momento de desmontar caixas num motivo para rirem juntos. "Você tem certeza de que esse sofá deve ficar virado para a janela?" Ele perguntou certa vez, inclinando a cabeça para analisar a disposição da sala. Marina, medindo a distância entre o móvel e a parede, respondeu: "Ainda não tenho certeza de nada, mas gosto da ideia de ver a vista enquanto descanso." "Se você diz, eu obedeço", brincou Eduardo, dando de ombros antes de ajudar a empurrar o móvel. Entre risadas e poeira, ficavam cada vez mais próximos. Havia uma sintonia nova ali, uma cumplicidade que surgia nas pequenas coisas, como quando Marina, exausta depois de um plantão noturno, encontrava Eduardo na cozinha preparando um café forte e torradas. "Você deve estar morta depois de tanto trabalho, não?" perguntava ele, estendendo a caneca quentinha para ela. "Nem me fale", suspirava Marina, sentando-se a contragosto em uma cadeira de plástico enquanto admirava o esforço dele em cuidar dela de maneira delicada. "Mas vale a pena, sabe? A cada dia que passo no hospital percebo como amo a pediatria. E chegar aqui nessa casa meio bagunçada, mas sendo recebida por você, me dá forças." Ainda assim, havia um assunto delicado que ela não conseguia tirar da cabeça: a maternidade. Durante anos, esse fora seu grande sonho, e o fracasso das tentativas de engravidar a atormentava. Com a traição de Leonardo, a frustração se amplificara, pois descobrira tardiamente que ele tinha uma filha fora do casamento. Agora, mesmo com Eduardo ao seu lado, o desejo de ser mãe continuava intenso, mas também carregava temores. Jamais deixara de desejar um filho, mas as marcas do passado a faziam temer decepções. E não era só ela que tinha questões em relação à paternidade. Naquele fim de tarde, sentados no tapete da sala, depois de passarem horas encaixando um guarda-roupa, resolveram conversar abertamente. "Eduardo, posso te perguntar algo?" disse Marina, olhando para ele com um misto de receio e esperança. "Claro, o que quiser", respondeu, endireitando a postura e fitando-a nos olhos. "Você pensa em ter filhos de novo? Digo, depois de tudo que aconteceu no seu último casamento." Ele respirou fundo. Sua história fora traumática. Acreditara ser pai do menino que criara por um tempo, até descobrir que a paternidade biológica não era dele. "Eu tenho medo", confessou, encarando as próprias mãos. "Fiquei arrasado quando soube que não era o pai biológico. Parecia que tudo desmoronava. E antes mesmo dessa descoberta, eu suspeitava que pudesse haver algum problema de fertilidade da minha parte,
porque minha ex também não engravidava de mim. Quando ela apareceu grávida, comemorei, até ver que não era meu. Marina pousou a mão sobre a dele, sentindo a dor que ele carregava. Eu entendo. Para mim, cada exame negativo foi uma punhalada. Cada tratamento mal sucedido, um pedaço do meu sonho que ia embora. Eduardo também confessou que, muito antes do divórcio, desconfiava de algum problema de fertilidade, pois a ex-esposa não engravidava dele. A história dos dois se assemelhava em tantas camadas que, de certa forma, os aproximava ainda mais. Porém, aquilo também trazia questionamentos dolorosos. E se um deles fosse realmente infértil? E se jamais pudessem ter filhos biológicos juntos? Seria possível construir uma família de outra forma? Com o tempo, o desejo de adotar surgiu com força renovada em Marina. A ideia não era exatamente nova. Ela já pensara nisso quando ainda era casada com Leonardo. Mas agora, sentia que tinha a oportunidade de dar esse passo com o coração mais maduro e livre das antigas amarras. Certa noite, entre xícaras de chá e uma música suave tocando ao fundo, ela encontrou coragem para falar diretamente com Eduardo. Você sabe o quanto eu amo crianças, não sabe? Sim, claro, respondeu ele sorrindo com carinho. Você se ilumina toda vez que fala dos seus pacientes no hospital. Andei pensando sobre a adoção. Eu realmente quero ser mãe, mesmo que não seja de um filho biológico. E queria saber o que você acha disso. Quando confidenciou a ideia a Eduardo, ele hesitou. Um lampejo de insegurança cruzou seu rosto. Ele recuou levemente, lembrando-se da dor de ter perdido o menino que criara como filho. Marina, eu entendo esse seu desejo, mas eu tenho medo. Tive uma experiência muito dolorosa, e mesmo que seja diferente... Ele pegou na mão dela, tentando mostrar que não se tratava de rejeitar sua vontade. Não consigo evitar o receio de sofrer de novo. Eu sei, ela replicou com voz suave. Não quero te pressionar. Apenas queria que a gente se informasse. Adoção não é algo simples, mas acho que a gente poderia pelo menos tentar entender como funciona. Porém, ao perceber a sinceridade do amor que Marina sentia pelas crianças, ele aceitou pelo menos participar de reuniões e se informar. Com paciência, foram juntos a palestras e conversaram com pessoas que já haviam adotado. Viram vídeos informativos, leram materiais online. Aos poucos, Eduardo se abria para a possibilidade. É incrível perceber quantas crianças esperam por um lar, não é? Comentou ele, emocionado, depois de uma das reuniões no fórum. Sim, cada história que ouvimos é um novo convite para a gente refletir sobre o que significa família. Marina respondeu, tocada pelos depoimentos que escutara. Não demorou muito para ambos se engajarem no processo de adoção. Os passos burocráticos exigiam perseverança, muitas entrevistas, visitas de assistentes sociais, exames de saúde e certidões negativas. Cada documento, cada questionário, parecia um degrau que eles precisavam subir com paciência, mas no fundo, Marina sentia que aquela caminhada valeria a pena. Entre documentos, entrevistas e visitas, surgiu a oportunidade de adotar um menino de pouco mais de um ano, Ricardo, que fora entregue pelos pais biológicos ao sistema de adoção. O coração de Marina disparou quando recebeu a ligação da assistente social. Com a voz emocionada, ela contou a Eduardo a novidade. Eles encontraram uma criança que corresponde ao nosso perfil de adoção. Um menino de 1 ano e 2 meses. O nome dele é Ricardo. Ricardo, Eduardo repetiu, testando o nome com cuidado. E como vamos conhecê-lo? Foram agendadas visitas e, no dia marcado, entraram ansiosos na sala de convivência onde o pequeno aguardava. Ele tinha grandes olhos curiosos, um cabelo fininho e olhava tudo ao redor como se buscasse aconchego. Ao ver Marina e Eduardo, abriu um sorriso tímido, mas sincero e se aproximou. O pequeno, de grandes olhos curiosos, agarrou-se a eles como se já os conhecesse. Marina sentiu um calor no peito, a sensação de que aquele encontro era predestinado. Eduardo, ainda cauteloso, também se derreteu ao pegar o menino no colo pela primeira vez. Oi, garotão, eu sou o Eduardo e essa é a Marina. A voz dele falhou um pouco pela emoção. Oi, Ricardo, sussurrou Marina, estendendo a mão para que o menino tocasse.
Eu acho que você já mora no meu coração há muito tempo. Os olhos do pequeno brilhavam, e ele riu, um riso inocente e cheio de esperança. Parecia que a família se formava naquele instante. Apesar de todas as inseguranças, Marina e Eduardo casaram-se civilmente pouco antes de finalizarem a adoção. O cartório era simples, mas cheio de significado. Vestidos com roupas elegantes, mas sem exageros, disseram sim diante do juiz. Ao lado deles, Mateus, pai de Marina, e Rita, mãe de Eduardo, testemunhavam o momento com lágrimas de alegria. É o começo de uma nova fase, sussurrou Eduardo, segurando a mão de Marina. Nosso recomeço, completou ela, olhando-o com ternura. Para o juiz e para as assistentes sociais, a formalização do casamento seria um ponto favorável ao processo, mas, além disso, o casal já sentia que pertenciam um ao outro. Era como se a vida tivesse lhes dado uma segunda chance de constituir a família que tanto sonharam. Assim que a adoção foi aprovada, Marina e Eduardo foram buscar Ricardo para levá-lo definitivamente ao novo lar. Quando Ricardo entrou oficialmente em suas vidas, a casa ganhou vida nova. Brinquedos espalhados pela sala, mamadeiras na pia e um quartinho decorado com bichinhos de pelúcia. O menino ficava encantado com cada cantinho do apartamento. A princípio, estranhava um pouco o ambiente e chorava ao dormir, mas logo se acalmava quando sentia o carinho dos novos pais. Meu amor não precisa ter medo, cantava Marina, balançando-o nos braços quando ele acordava no meio da noite. Eduardo, por sua vez, observava aquela cena, com o coração transbordando de uma alegria que jamais imaginou voltar a sentir. Você é um menino muito amado, Ricardinho, murmurava ele, aninhando o filho com cuidado. Ele era um menino doce, atento a cada gesto de carinho que recebia. Em poucos meses, Ricardo já corria pela casa, testando os limites da coordenação motora e esbanjando curiosidade infantil. Falava as primeiras palavrinhas e Marina morria de orgulho toda vez que ele chamava mamã ou papá. 6 meses depois, quando tudo parecia ter se acomodado, Marina começou a sentir enjoo e um cansaço anormal. O trabalho no hospital infantil exigia muito, mas ela já estava acostumada a plantões intensos. Ainda assim, dessa vez, algo estava diferente. Ela mal conseguia comer e, de repente, enjoava no meio do expediente. Tá tudo bem, Marina? Perguntava uma das enfermeiras, notando a palidez da médica. Acho que é só estresse ou algum tipo de virose, respondia bebendo água e tentando disfarçar a náusea. Achou que era estresse, infecção ou mesmo alguma virose. No fundo, um medo remoto a assombrava. Sua mãe morrera de uma doença grave, e Marina temia que aquilo pudesse ser um sinal de algo pior. Preferiu investigar logo para não ficar aflita. Lembrou-se com temor da doença que vitimara sua mãe e foi ao médico para investigar. Para sua maior surpresa, descobriu que estava grávida de 2 meses. A princípio, achou que o exame de sangue estivesse errado. Há tanto tempo sofria com a dificuldade de engravidar e agora, sem nenhum tratamento, acontecia esse milagre. Ainda incrédula, lembrou-se de todos os anos em que tentou engravidar sem sucesso. Agora, quando menos esperava, a vida lhe trazia esse presente. Com o coração acelerado, saiu do consultório, apertando contra o peito o exame que confirmava sua gestação. Precisava contar a Eduardo, mas como daria a notícia? Será que ele ficaria feliz ou assustado? Contou a Eduardo com emoção, quase tremendo de nervosismo. Assim que ele entrou em casa, ela o chamou para sentar no sofá. Ricardo brincava com blocos coloridos no tapete. O que houve, meu amor? Você tá pálida. Ele notou, preocupado. Eduardo, eu tô grávida. Ela estendeu o papel do exame. Ele piscou algumas vezes, surpreso, enquanto lia os resultados. Grávida? Repetiu, quase sem voz. Mas eu achei que... As palavras desapareceram no ar. Pois é, eu também achava que não pudesse, mas parece que fomos surpreendidos. Ele demorou alguns segundos para assimilar a notícia, mas logo abriu um sorriso radiante. Abraçou Marina com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Isso é incrível! Nós vamos ter um bebê! Sim, vamos. Ela também ria entre lágrimas de felicidade.
O fato de ambos acreditarem serem férteis tornava aquilo um autêntico milagre. Ricardo, então com quase 2 aninhos, reagiu de forma curiosa, preocupado se ainda receberia o mesmo amor. Em sua limitada compreensão, viu a mãe chorando de alegria e ouviu palavras que não entendia totalmente, mas sentiu a mudança no ambiente. "Mamã, papá?", perguntou aproximando-se como se quisesse atenção. Marina o pegou no colo, enchendo-o de beijos. "Você sempre vai ser nosso menino especial, Ricardinho. Teremos um bebê, mas você é nosso filho, entende? Vamos amar vocês dois igualmente." Eduardo também se abaixou para abraçar o filho. "Isso mesmo. E sabe o que é melhor? Você vai ser irmão mais velho." Ganhou abraços e beijos de Reassurance, e os 3 celebraram juntos a perspectiva de aumentar a família. Nos dias que se seguiram, contaram a novidade ao pai de Marina, à mãe de Eduardo e aos amigos mais próximos. Todos ficavam surpresos e felizes pela conquista do casal. Meses depois, nasceu Bianca, uma menina saudável e tranquila que uniu o lar com laços ainda mais fortes de alegria. O parto foi relativamente tranquilo e Marina chorou ao ouvir o primeiro chorinho da filha. Eduardo ficou ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão e repetindo palavras de incentivo. Ricardo, ainda muito pequeno, mas curioso, foi levado pelos avós ao hospital para conhecer a irmã. Apontava para o bercinho e olhava para os pais como quem perguntava: "Ela vai mesmo vir morar com a gente?" "Sim, meu amor, essa é a Bianca", explicava Marina, apresentando a recém-nascida ao filho. "A sua irmãzinha que vai precisar muito do seu carinho." O antigo sonho de Marina, que parecia impossível, concretizou-se. Agora ela era mãe de 2 crianças, uma adotada e outra biológica, e amava igualmente cada uma delas. A casa, que antes soava vazia e silenciosa, agora transbordava choro de bebê, risadas infantis, brinquedos pelo chão e até pequenas briguinhas de irmãos. Era o caos mais bonito que Marina já experimentara na vida. Ao olhar para trás, Marina percebia o quanto sua vida mudara. Em um passado não muito distante, ela se via traída, humilhada, acreditando que seu mundo desabara. Mas cada passo a levara a um caminho diferente, cheio de surpresas e aprendizado. A revelação traumática do marido duplo, a separação dolorosa, a ida ao sítio do pai, o reencontro consigo mesma e o surgimento de Eduardo, que também trazia seu próprio passado de perdas. Tudo isso, de alguma forma, fora costurado pela vida de um jeito que fez sentido no final. Era como se cada ferida tivesse sido cicatrizada com novos propósitos. Tudo se encaixara, de modo que os caminhos feridos de cada um se tornaram oportunidade de recomeço. Às vezes, ela se pegava pensando em como o destino pode ser irônico e generoso ao mesmo tempo. A maternidade que tanto sonhou chegava duplamente, através da adoção e de um filho biológico inesperado. E ela jamais substituiria um pelo outro. Cada um era um presente singular, e ela os amava com a mesma intensidade. O contato com Leonardo se resumiu a breves telefonemas sobre o andamento do divórcio, mas sem mágoas. Eles mantiveram uma relação cortês, assinando os papéis necessários para a dissolução do casamento. Marina evitava se aprofundar em perguntas sobre sua vida, e ele também não tentava se aproximar mais do que o estritamente necessário. "Fico feliz que você esteja bem", disse Leonardo em uma dessas ligações breves. "Obrigada. Espero que vocês também estejam", respondeu Marina, sem rancor na voz. Em uma dessas conversas, ela soube que Melissa tinha superado complicações de saúde e se encontrava em remissão. A menina vencera aquela doença grave que a ameaçara no passado e aquilo encheu o coração de Marina de alívio. Leonardo também teve outro filho com Ivana, ou seja, a vida dele seguira adiante, constituindo uma família com a outra mulher. "Desejo que vocês sejam felizes", falou Marina, encerrando a chamada de maneira cordial. Apesar da dor que passara, Marina desejou o melhor àquela família. Não havia mais rancor ali. Tudo encontrara seu lugar. Era como se, ao perdoar o que ocorreu, ela também perdoasse a si mesma pelas escolhas do passado. Finalmente,
Sentia que o coração estava em paz, livre para amar sua nova vida ao lado de Eduardo, Ricardo e Bianca. Nos finais de semana, quando não estava de plantão, passavam o dia no parque, rodeados de verde e brincadeiras. Ricardo corria atrás das pombas, rindo sem parar. Bianca, no colo de Marina, olhava tudo com curiosidade. Eduardo, com um sorriso bobo, fotografava cada instante. "Olha aqui, pessoal, vamos tirar uma foto em família", ele gritava, ajeitando o celular. "Bianca, diz mamãe." "Ela ainda não fala, amor", ria Marina, abraçando os filhos. "Nunca é cedo para aprender, não é?" Em meio aos desafios, Marina encontrou força para exercer sua vocação profissional e sua vocação materna. Os plantões eram intensos, mas saber que retornaria para uma casa cheia de afeto a enchia de energia. Alguns dias eram difíceis. Bianca acordava de madrugada, Ricardo sentia ciúmes, Eduardo chegava cansado do trabalho. Mas nenhum problema parecia grande demais para que eles não enfrentassem juntos. "Amor, hoje o Ricardo teve um ataque de birra no mercado", relatava Eduardo, exausto, ao receber Marina, que chegava do hospital com o jaleco nas mãos. "Acontece. Ele está aprendendo a lidar com emoções. Amanhã falamos com a pediatra para ver alguma dica de comportamento", ela respondia, beijando a testa do marido. Não teve o filho biológico quando planejou, mas o destino, ou a vida, a surpreendeu com 2 crianças amadas. No fim das contas, a maternidade tinha chegado de modo inusitado, porém perfeito. Superar a mentira e o abandono foi difícil, mas aquele momento de ruptura se converteu na maior oportunidade de reconstrução. Os dias de dor no passado agora pareciam distantes, ainda que nunca deixassem de ser parte de sua história. No entanto, a mágoa foi substituída pela gratidão e por uma serenidade que só encontra quem atravessa o deserto e encontra o oásis. Assim, o que parecia o fim de tudo transformou-se no recomeço mais belo que ela poderia ter imaginado.